Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez, continuando o nosso assunto de mecânica dos fluidos, tensões e viscosidades, onde eu vou demonstrar para vocês como calcular o torque quando eu não tenho uma área pré-definida. E como que eu saio desse tipo de solução? Não vou dar spoiler para vocês. Então chega de enrolação e bora para o exercício. Bom, utilizando o mesmo método do Jack Stripador e do Dexter, vamos por partes. E quais seriam essas partes então? Coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, em seguida aplica a terceira lei de Newton, encontrar a área da tensão e, por último, aplicar os cálculos de tensões de cisalhamento. Então vamos ver a primeira etapa, que seria coletar os dados do enunciado barra figura. Vamos ler o enunciado então. O sistema de embreagem mostrado na figura é usado para transmitir torque através de uma película de óleo de 3 mm de espessura. Então aqui, aqui estão os dois discos de embreagem, né? Um onde vai ter o eixo de acionamento e outro o eixo acionado. E no meio dos dois discos aqui tem uma película de 3 mm. Tá? E com uma viscosidade de 0,38 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal vezes segundo, porque Newton por metro quadrado é Pascal. Então aqui a viscosidade de 0,38 Pascal vezes segundo. E aqui a película, que a gente chama de H, já converti para metro, 0,003 metros. Entre dois discos idênticos de 30 centímetros de diâmetro, então ele está dizendo aqui que o diâmetro tem 30 centímetros, né, convertendo para metro dá 0,3, o qual eu já posso também identificar o raio, né? Basta dividir o diâmetro por 2, que dá um raio de 0,15 metros. Quando o eixo de acionamento gira com velocidade de 1450 RPM, então aqui ele já está dando a velocidade do eixo de acionamento, que é 1450 RPM, o eixo acionado gira a 1398. Então veja que tem um delay, né? Quando esse aqui aciona, o outro vai girar, mas com uma pequena defasagem aí, que chega a 1398 RPM. Supondo o perfil de velocidade linear, depois eu vou mostrar o que vai acontecer com isso aqui, para a película de óleo determine. Então, uma coisa que eu posso ainda exercer com essas duas velocidades aqui, é também passar elas para o sistema internacional. Para transformar RPM para radianos, basta multiplicar por 2π. E para transformar metro para segundo, divide por 60. Então, já posso pegar os dois aqui, multiplicar por 2π e dividir por 60. Ou mesma coisa também, multiplica por π e divide por 30, dando a mesma. Temos aí as duas velocidades já para o sistema internacional, que é radianos por segundo, né, com esses dois valores aqui. Então, supondo um perfil de velocidade linear para a película de óleo e que a equação diferencial da área dos discos de embreagem é igual a 2πr/dr. Por que ele deu uma equação diferencial para a área? Imaginemos o seguinte: quando nós tínhamos lá a camisa do óleo, né, se eu quisesse saber aqui a área dessa camisa aqui de cilindro, né, seria o 2πrl. Como a área é a parte frontal daqui, ela é variável, né? Ela é variável. Então ele não tem como saber em que ponto de área você está. Então por isso que ele acaba utilizando a equação diferencial da área 2πr/dr. Tá? Vamos determinar a expressão algébrica para o torque e aplicação no conjunto de embreagem em função do raio e depois encontrar o torque transmitido na letra B. Então, essas seriam as informações que a princípio eu tenho do enunciado. Chegamos à segunda parte aqui, a segunda etapa então, já com todas as informações do enunciado. Vamos aplicar então o diagrama de corpo livre. Então aqui a gente tem umas subdivisões dessa etapa, se necessário dividir em mais elementos. No meu caso está acontecendo isso aqui. Eu tenho um disco que está girando aqui, né? Eu vou ter o ômega 2 aqui, que é a rotação, e o R. Né? Aqui está a película de óleo, tem um outro disco girando aqui e tem o meu
ômega 1. Né? O R é o mesmo, o raio é o mesmo para os dois. Então aí é que tá, se eu quisesse saber a área aqui da camisa do cilindro, era mais fácil identificar, né? 2πrl. Mas aqui, ó, como eu estou esmagando a película de óleo, né? Ele está girando em torno desse eixo aqui, né? Ele está girando aqui e o meu óleo está aqui embaixo, então é mais difícil saber a área cisalhante se a minha força cisalhante ela não pega diretamente proporcional a uma área fixa, né? A área está variável. Então, vamos dar a sequência aqui. Ó. Aqui é o perfil de velocidade linear, que a gente falou lá no enunciado, só que agora eu não tenho uma parede estática, né? Onde eu sempre considerava uma velocidade zero. Não, agora não. Agora sim eu tenho duas velocidades, por isso que ele deu ômega 2 e ômega 1. Né? Então, ômega 2 vai ser a velocidade máxima aqui, e lá o ômega 1 é uma outra velocidade, diferente de zero, maior que zero, né? Que também foi pré-determinada aqui, né? Em radianos por segundo. Vamos esboçar o desenho das forças atuantes. Então aqui ó, a principal força atuante vai ser bem na linha onde a nossa velocidade é máxima. Tá? Se a velocidade é máxima aqui, ó, né, eu tenho uma diferença de velocidades, então a força atuante vai estar nesse sentido. Né? E a força de reação, que é a força de fricção, vai estar aqui, ó, né, no sentido oposto à minha força de aplicação. Dado o diagrama de corpo livre, né, eu até adicionei aqui uma figura que mostra no sentido de rotação aqui a força e no sentido oposto ali a força de fricção. Então nós vamos aplicar agora a lei de quem? Hein? De quem? De quem? Quem? Raimundo Nonato. Que Raimundo Nonato? Que é Newton, né? Terceira lei de Newton aqui, ó. Aplicando o somatório dos momentos do ponto zero, né? Bem aqui no centro, né? do disco de embreagem. Então tá, com sentido anti-horário positivo. Logo, a nossa força de fricção ela faz uma projeção aqui para que girasse a peça no sentido anti-horário, então positivo. Força de fricção vezes o raio, porque é sempre força vezes o deslocamento aqui, que é a distância e o raio. Agora negativo, a força atuante vezes o raio também, igual a zero. Né? Não tenho mais forças, então igual a zero. Aí eu posso jogar a força atuante para o outro lado, então ela fica positiva, e o raio que está incomodando a força de fricção aqui, eu vou passar dividindo. Dividindo o raio por raio é igual a 1, então é provado aqui que a força de fricção é igual à força atuante. Então eu provo isso matematicamente. Né? Conhecendo que uma força é igual a outra aqui, vamos encontrar a área da tensão. Essa seria a próxima etapa. Né? E por que ele dá uma equação diferencial? Porque a área aqui é variável. Né? Vamos fazer uma alusão com uma ferramenta de torno usinando aqui, no sentido Y. Imagina que a peça está girando, né? O disco está girando. Se eu quisesse facear essa área aqui, eu conheço, que é 2πrl. Essa área conhecida, a ferramenta de torno passaria no sentido Y uma constante, ela nem se moveria em Y, ela continuaria como uma constante aqui, correto? Agora, se eu fosse facear essa frente aqui, né? Que é essa parte tangente aqui, eu tirando 1 milímetro, sei lá, qualquer décimo de milímetro, ele ia começar a se movimentar nesse sentido, ó, se deslocando em Y. Tá? Então, por isso que a área aqui ela é variável. Então, a derivada da área, né, a equação diferencial, será 2πr/dr. Guardamos esta equação 1. Então tá, conhecendo a área, chegamos à próxima etapa, que é aplicar os cálculos estes das tensões de cisalhamento. A tensão cisalhante é a força sobre a área, né? Vamos jogar a área para o outro lado aqui, isolar a força de fricção, então vai ser a tensão cisalhante, né? YX, vezes a variação da área. Chamamos de equação 2. Vamos jogar essa equação 2, vamos jogar essa equação 1 aqui da área
dentro da equação 2. Então vai ficar com essa configuração aqui, ó. A força de fricção vai ser igual a tal de yx vezes 2πr dr, que é a variação do raio. E chamamos então de equação 3. Eu também sei que a tensão cisalhante é μ, variação de velocidade sobre a variação de altura, de espessura, né? Então vai ser μ, U2 menos U1 sobre H. Agora eu não posso cortar a velocidade de 1 porque eu vou ter aqui uma velocidade nesse eixo ali. É a mesma coisa que as duas velocidades tangenciais, né? Porque ela pega bem a tangente da ponta aqui da circunferência. Logo, a gente sabe que a velocidade tangencial é ômega-r. Substituir aqui a velocidade tangencial por ômega-r. Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual a μ ômega-2r menos ômega-1r, porque os dois r são iguais, correto? Eu ainda posso colocar o r em evidência, né? Já que eu tenho r nos dois ômegas. Então, a próxima equação de cisalhamento aqui fica μ ômega-2 menos ômega-1 r sobre h. Coloquei o r em evidência e chamo isso aqui de equação 4, só estou organizando a equação, é algebrismo puro. É matemático. Dada aqui a equação 4, a gente continua. Vamos jogar a equação 4 dentro da 3, né? Então aqui onde tem o tal de xy, eu vou jogar todo o lado direito aqui da igualdade. E ficamos então com essa configuração aqui, ó. μ ômega-2 menos ômega-1, r, que é só essa equação aqui, vezes ainda 2πr dr. Ora, eu tenho dois r's aqui, então eu vou multiplicar eles, né? Então agora eu tenho a equação 5 de força de fricção, que é igual a μ ômega-2 menos ômega-1, 2πr ao quadrado dr sobre h. E o torque? O torque é força vezes o raio, correto? Beleza? Que no nosso caso é a força de fricção vezes o raio, equação 6. Então, vamos jogar a equação 5, que é todo esse lado da igualdade, aqui na equação 6. Né? Então, onde tem essa força de fricção, eu vou jogar tudo isso aqui. E fica com essa configuração aqui. Né? Lembrando que a força de fricção ela já estava multiplicando o R. Então, eu tenho mais um R aqui. Multiplicando pelo R ao quadrado, vai ficar, então, o torque igual a μ ômega-2 menos ômega-1, 2πr ao cubo dr, né? E esta é a equação 7. O que eu preciso fazer agora, porque eu não tenho mais para onde sair daqui, o que eu faço para sair de uma equação diferencial? Né? O que vocês acham? Respondeu certo quem respondeu, integra. Integra. Ah, professor, mas a gente só viu isso lá em cálculo, não vai ver mais na engenharia. Mentiroso! Cara, que grande mentira. As integrais serão úteis para vocês nas outras disciplinas que envolvem equações diferenciais. Para sair desse tipo de problema, você basta integrar a equação diferencial. Então, mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, transferência de calor, termodinâmica, vibrações mecânicas, enfim, tem uma infinidade aqui de disciplinas / unidades curriculares que vocês vão estar utilizando derivadas e integrais ainda. Então, aprenderam lá no início e não será em vão, tá? Essa será a solução para vários dos problemas de vocês. Continuando com o exercício, então. Então tá, se a solução é integral, guardamos aqui a equação diferencial que temos. Só fazendo um pequeno remember aqui, né? Vamos lembrar como que isso acontecia, né? Se eu tenho lá uma integral ax dx, né? Sendo que eu estou integrando aqui a variável x, o a poderia ser uma constante qualquer, por isso que eu deixei em vermelho, né? Então a constante ela sai para fora da integral e eu vou acabar integrando só o x dx, né? E qual que era a regra? A regra era que x ficaria elevado a n mais 1, né? Dividido por n mais 1, ou seja, o expoente mais 1. O expoente, se eu não tenho nada aqui, é a mesma coisa que tivesse 1. Então, 1 mais 1, né, elevado ao quadrado sobre 2, que é o n mais 1, é o expoente ao quadrado. E aqui retorna a constante intacta
sem mexer. Esse seria o resultado da integral. E como que ficaria, então, a integração da minha equação? Ó, eu deixei destacado em vermelho aqui, ó, que tudo isso aqui é uma constante. O μ é constante, ômega 1, ômega 2 é constante, 2π é constante, o h é constante. Só o r, dr que nós precisamos integrar. Então, eu jogo todo o restante aqui, que é uma constante, para o outro lado da integral, ele vai ficar intacto, e vou integrar r ao cubo dr. A integral de r ao cubo dr fica r na quarta, que é n mais 1, sobre 4. Então, a resposta aqui da integral seria μ, ômega 2 menos ômega 1, 2πr na quarta sobre 4h. Eu ainda posso simplificar aqui, ó, o 2 e o 4. Então, aí sim, a resposta final da integral seria o torque igual a μ, ômega 2 menos ômega 1, πr na quarta sobre 2h. Bom, tendo a expressão algébrica que eu queria encontrar na letra A, agora vamos para a letra B, né, que ele queria saber o torque, então é só substituir os valores. Eu tenho aqui a equação agora na íntegra, né, porque eu consegui integrar a equação diferencial, substituindo os valores. Né? Então aqui tem o valor de viscosidade, tem as duas velocidades angulares, o π e o raio na quarta, elevado à quarta, sobre 2 vezes a camada lá, a película ou a espessura de 0,003. Chegamos ao torque então de 503.264 Nm, e assim chegamos na resposta do gabarito lá de vocês. Pessoal, gostaram do vídeo? Foi bem explicativo? Tem dúvidas? Se tem dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários aqui embaixo. Vou tentar sanar as dúvidas de vocês o quanto antes. Peço mais uma vez que inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de vídeos posteriores das disciplinas de engenharia. Espero realmente que vocês tenham gostado de coração. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.